o ato de se envolver demais, a se entregar à emoção, tá? Você não precisa perder o foco, tem que estar atento ao que está acontecendo, mas ter um controle na sua emoção para que você não, desapercebidamente, você perca as instruções anteriores. Isso pode fazer com que nós tomemos atitudes erradas, tá? Nós saímos fora da palavra, ou seja, elas receberam um direcionamento, foram instruídas e, por se envolver intensamente, elas acabaram esquecendo essas palavras que agora seriam úteis, né? E o fato de esquecer fez com que elas tomassem essa atitude errada, que foi o que o anjo perguntou: por que vocês vieram aqui buscar o vivo dentre os mortos? Ele não falou para vocês que eles iam ressuscitar? Ou seja, haveria um período de 3 dias, Jesus avisando ela, vai haver um período de 3 dias, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou voltar. Ou seja, é apenas um período, tá? E nesse período, justamente, elas se perderam. Aí foi corrigido aqui, os anjos corrigiram e elas, então, voltaram. E quando elas voltaram, elas encontraram ali Pedro e João, né, os apóstolos, os discípulos, e falaram para eles essa experiência que elas tiveram. E o interessante, irmão, é que elas estavam tão envolvidas emocionalmente que elas testificaram, falaram que o sepulcro estava vazio, falaram da experiência que tiveram com o anjo, com a orientação, a instrução que o anjo deu para ela. Só que elas estavam tão atônitas, tão como se fosse desvairadas, que está escrito que os apóstolos ouviram, mas não acreditaram. Tá, vamos ler isso aqui, está no versículo 10, a partir do 10. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, as quais diziam essas coisas aos apóstolos. E agora o verso 11 diz assim, ó, e as suas palavras lhes pareciam como um desvairo, e não as creram. Tá? Então vejam bem que elas estavam tão envolvidas, tão atônitas, tão agitadas, que elas testemunharam, elas falaram aquilo que elas viram, o sepulcro vazio, falaram da experiência que tiveram com os anjos, uma experiência sobrenatural, mas a empolgação, a tensão delas era tanta que fez com que fosse como que invalidado. As pessoas que ouviram tiveram dificuldade de acreditar no que ela estava falando, por causa dessa emoção que elas colocaram, uma emoção exagerada, exacerbada. E o verso 11 diz, e as suas palavras, né, para os apóstolos que estavam ouvindo, essas palavras lhes pareciam como um desvairo e não as creram. Tá? Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Nesse momento de quarentena, nós temos que estar equilibrado, não se deixar levar pela emoção, né? Não se envolver totalmente, ficar focado ali naquela situação ali, para que até mesmo a nossa própria experiência que nós vemos que apesar de elas ter esse ponto negativo, elas tiveram uma experiência ali com os anjos e foram instruídas. Assim também nós, nesse período de quarentena, nesse período de dificuldade, nós, ainda nele, nós podemos ter sim experiências sobrenaturais. Aí sim é necessário o equilíbrio para que você possa passar essa experiência de uma forma tranquila, né? Senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Elas falaram para os apóstolos e está escrito que as palavras dela pareciam como um desvairo, né? Parece que elas estavam muito afoitas, por isso que eles não creram. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Pedro e João, o verso 12, porém, Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Tá? Então, agora aqui nós vamos entrar na segunda lição que nós podemos aprender nesse fato, nessa quarentena aqui de Jesus. Nós aprendemos com as mulheres, né, que nós temos que sim nos envolver, mas de uma forma limitada, uma forma consciente, equilibrada, para que nós não venhamos a tomar atitudes erradas e esquecer as palavras que foi falada anteriormente. Se Jesus falou, pode ficar tranquilo que eu vou, mas eu volto, vai ser um período, então pode ter certeza que ele vai cumprir o que ele falou. Tá? Então, se a Escritura diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, você pode ter certeza que essa palavra vai se cumprir. E as mulheres, elas, esse desvario, nós aprendemos isso, o equilíbrio. Tá? E agora, a segunda lição vai ser com Pedro e João. Quando eles ouviram o testemunho delas, está escrito aqui que Pedro e João correram lá para o sepulcro, para ver também, para ter a sua experiência. Tá? E o interessante é que
no Evangelho segundo João, vamos ler, João vai descrever esse mesmo momento que nós lemos aqui em Lucas, tá? Que diz que Pedro levantou e foi lá ao sepulcro. Essa mesma cena aqui está descrita no Evangelho segundo João, tá? João o amado, ele escreveu assim: e no primeiro dia da semana, João capítulo 20, quem quiser acompanhar. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Tá? Então, aqui o Evangelho de João está relatando o mesmo fato de lá de Lucas. Tá? E o verso 3 diz: então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Tá? Então aqui nós podemos já ter uma primeira lição. Pedro e João ouviram o relato da mulher e diz aqui que eles correram para o sepulcro. Agora, o interessante aqui é que eles saíram juntos, né? O verso 4 diz assim, ó, e os dois corriam juntos. Só que um chegou primeiro. Algo que nós podemos aprender aqui é a questão da como lidar com a dificuldade, como lidar com a situação de acordo com a sua personalidade. Nós vemos, né, se você nos evangelhos você acompanhar Pedro, você vai perceber que ele era um homem impulsivo, era um homem que ele falava sem pensar, né? Com certeza você conhece pessoas assim, né? Pessoas próximas a você, que pessoas antes de ela já fala antes de pensar, e depois que ela vai se conscientizar do que ela falou e até mesmo agir, ela age antes de pensar. Isso é a personalidade impulsiva. E essa era a personalidade de Pedro. Então, quando ele ouviu aquilo, ele já correu e foi lá no sepulcro para ver isso que as mulheres tinham falado, tá? E o interessante é que João era, vamos dizer, que o oposto de Pedro. João, você percebe que ele era uma pessoa mais tranquila, é cegado, é aquele que nasceu, estava recostado lá nos peitos de Jesus, então ele dá a entender que ele era uma pessoa mais calma, mais tranquila, né? E por que pareça, isso acontece continuamente. Nós vemos sempre uma pessoa, quando ela tem o caráter impossível, ela tem próximo dela uma pessoa que é o contrário dela, que é mais calma, é tranquila, até acho que talvez para ter um equilíbrio. E assim também a pessoa, quando ela é tranquila demais, ela acaba se aproximando, tendo uma proximidade com uma pessoa impulsiva. Por quê? Porque é aquela questão dos opostos, né, que se atrai. Então, geralmente, dois grandes amigos, você vai perceber em dois grandes amigos, personalidades diferentes. Isso acontece também entre casais, porque a mulher impulsiva acaba atraindo um camarada sossegado, ou o cara que é impulsivo, geralmente ele é atraído por uma mulher tranquila, porque o oposto se atrai, ou seja, aquilo que às vezes ele vê como um defeito, ele vê como uma virtude naquela outra pessoa. Então, se ela é impulsiva, ela se sente atraída pela pessoa que faz diferente, ou se ela é tranquila demais, ela se vê atraída por aquela pessoa que é impulsiva. E talvez seja isso que acontecia com Pedro e João, essa proximidade que vocês vão ver sempre, ambos estiveram juntos, desde o ministério com Jesus e depois da morte de Jesus, você vai ver lá na porta do templo, Pedro e João estavam juntos, né? O interessante é que os dois tiveram a mesma reação, tanto Pedro, o impulsivo, ele correu lá para o sepulcro, e João também, que era o tranquilo, a situação fez com que ele corresse lá para o sepulcro. E um detalhe interessante aqui é que, apesar de João ser o mais tranquilo, está escrito que ele passou e chegou primeiro. Tá? Ele chegou primeiro que Pedro lá no sepulcro. Aí chegou lá e ele viu os lenços, né, os lençóis no chão, só que não entrou. Aí daqui a pouco chega o Pedro, que é o impulsivo, e ele tem a mesma visão, ele vê também os lençóis, só que com uma diferença. Ele entrou, tá? Então vamos ver aqui onde está escrito isso, no verso 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Ou seja, o João, calmo, tranquilo, ele chegou primeiro, ele viu os lençóis, teve aquela visão, mas não entrou.
O verso 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que pessoas com personalidade diferente podem agir de forma semelhante e ter uma mesma visão. Mas como assim? Um chegou primeiro, né? Chegou primeiro, mas não entrou. E o outro que chegou depois, ele chegou atrasado, só que ele teve a vantagem que ele entrou, justamente por ser impulsivo, ele acabou entrando, né? E agora me veio à mente aqui uma foto que não sei se foi a Thalita, acho que foi a Thalita. Alguém tirou lá quando a gente estava lá no sepulcro, e eu via todo mundo entrar, mas instintivamente eu não entrei. Eu falei, eu vou esperar o pessoal entrar. Aí eu fiquei mais afastado e só observando aquilo lá. Aí agora me veio essa imagem justamente falando por causa desse assunto aqui. João chegou lá, ele não entrou, ele viu, mas não entrou. E os outros chegou correndo lá, entraram. E uma lição que nós aprendemos aqui é que, apesar de personalidades diferentes, ambos tiveram a mesma experiência. Qual foi a experiência? Ambos viram os lençóis no chão, ou seja, ambos perceberam que Jesus não estava ali, que Jesus realmente havia ressuscitado, tá? Então, nós aprendemos aqui que mesmo na dificuldade, mesmo nessa quarentena, vai ter pessoas, você pode ser uma pessoa de personalidade impulsiva, mas você pode ter a sua experiência. Você pode ver ali os lençóis, você vai ver uma esperança. Ou seja, Jesus disse que depois da morte ele ressuscitaria, ou seja, a história não acabaria ali, haveria uma continuidade. E Pedro, como impulsivo, e você também como uma pessoa impulsiva, você pode ter essa visão que, mesmo na dificuldade, há uma luz, há uma esperança de que algo vai mudar, né? E assim também, você que tem uma personalidade como João, que é mais tranquilão, teve a mesma visão que Pedro. Ele viu os lençóis no chão, ou seja, ele viu uma luz no fim do túmulo, no fim do túnel, né? No fim do túmulo. Então, independente da sua personalidade, você tem que ter essa visão, que há uma esperança que Deus vai cumprir conforme está escrito, que é o que Jesus falou, é assim que convém, que está escrito, tem que se cumprir isso, que o Filho do Homem seria entregue, ele morreria, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então Jesus está falando, foi Deus quem determinou isso, e é assim que vai acontecer. Então Jesus passou a orientação. Então, independente da sua personalidade, seja ela como Pedro, seja ela como João, seja impulsivo ou seja tranquilão, você tem que ter essa visão de que Deus sempre está no controle. Então, essa é a nossa segunda lição dessa quarentena que nós podemos ter. Agora, uma terceira lição, vamos voltar lá para Lucas, para o relato de Lucas, né? Capítulo 24. Ele vai falar a experiência de dois discípulos. Aqui, a partir do verso 13, tá? Então nós vemos a experiência com as mulheres, depois nós vemos a experiência de Pedro e João, e agora Lucas vai fazer um outro relato de dois discípulos, a partir do verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E disse-lhes ele, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? Então aqui nós vamos aprender alguma coisa com esse